Bruno Mendes toma decisão importante sobre seu futuro no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa novidade com exclusividade e fala sobre Marinho. O atacante de saída do Flamengo foi sugerido ao Cruzeiro. Vai para Raposa ou vai para o São Paulo? E Salazar, o último nome especulado como possível reforço do Palmeiras, tem alguma chance dessa negociação acontecer? Para completar, te falo sobre um estrangeiro sugerido ao Vasco, as últimas do mercado, atualizações sobre o Atlético Mineiro. Cudê chegou a falar em 4 atletas que faltaram ao treino da última segunda-feira. Isso aconteceu. Tem ainda novidades sobre o Flamengo, estrelas mundiais pintando na Arábia Saudita e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola e com o seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Quero fazer sugestões para você em relação a 2 jogos que decidem títulos na Europa. Tem final da Copa da Inglaterra a partir das 11 entre Manchester City e Manchester United. Vou de City. Um pouquinho mais tarde tem Taça da Alemanha, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt. Eu vou de RB Leipzig. Isso sem falar nos 5 jogos do Campeonato Brasileiro que acontecem nesse sábado. Estou colocando na tela os meus palpites para te ajudar a se dar bem. Para você não perder essa oportunidade é super simples, só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo. Agustin Rossi já está em território carioca. Ele desembarcou no Rio de Janeiro nessa sexta-feira, vai passar o fim de semana procurando uma casa. Ele ainda não fica em definitivo no Fla, está curtindo férias e ele se apresenta de forma definitiva para valer a partir do mês de julho no desembarque no Rio de Janeiro. Disse que ainda não conversou com o Sampaoli, mas está bem animado com a oportunidade de jogar no rubro-negro. Bora falar sobre o Real Madrid, que estaria monitorando Ryan Vitor. Nunca ouviu falar? Esse menino é tratado como a maior joia da base do Vasco. Atleta dos mais prestigiados com um futuro enorme e de acordo com a página OK Fichagens, esse cara pode se tornar reforço do Real Madrid no futuro não tão distante. Bora falar agora sobre a Copa do Brasil. Muita gente me perguntou durante a live dessa sexta-feira quando ocorrerá o sorteio da Copa do Brasil. A CBF marcou para terça-feira, a partir das 13 horas, a definição dos confrontos das quartas, e aí os times também vão saber quem podem enfrentar nas semis e na final. Não há bloqueio nesse sorteio com os 8 times, pode dar qualquer coisa, incluindo, por exemplo, um São Paulo e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras, entre tantas outras possibilidades. Bora falar agora sobre o Tigres do México, que recusou a primeira oferta oficial do Santos para a compra do Soteldo. Estava estipulado em contrato que o Santos precisaria gastar 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Peixe em crise financeira ofereceu bem menos do que isso e ouviu como resposta um não. Quero contar também que o Ceará tem de longe a maior média de público da Série B. São 37.545 pagantes de média, um número espetacular. Ele é tão bom que ele tem quase o dobro em relação ao segundo colocado, Vitória. É o segundo time que mais levou torcedores e tem média de 21.344 torcedores por jogo. Para completar o giro de notícias, o Boca Juniors decidiu que não vai mais utilizar o atacante Sebastián Villa, condenado agora de maneira oficial pela Justiça Argentina por agressão a uma namorada. E Marcelo Bielsa, o novo comandante da seleção uruguaia, fez sua primeira convocação, deixando de fora Arrascaeta. Torcedores rubro-negros comemoraram esse tempinho a mais que o meio atacante vai ter para descansar e se recuperar das lesões. Bruno Mendes, Varela, Piquerez e Canóbio foram alguns dos atletas uruguaios que atuam no Brasil, chamados por Bielsa. Bora falar sobre um projeto bilionário que envolve a Arábia Saudita e grandes craques no mundo. O jornal The New York Times, um dos mais respeitados do planeta, informa que o governo da Arábia Saudita está criando um fundo gigante para investir e contratar 20 estrelas do futebol mundial. Essas estrelas seriam colocadas nos times da Liga Nacional, do Campeonato Saudita, tudo para fomentar o esporte. A ideia é transformar o Campeonato Saudita em um dos mais badalados do planeta. Por trás dessa ideia tem aquele projeto antigo de transformar a Arábia Saudita no país sede da Copa do Mundo de 2030. Você já sabe que o Cristiano Ronaldo está jogando por lá, joga no Al Nassr,
o Messi tem uma oferta do Al Hilal e outros grandes atletas do futebol mundial também podem ser contratados. Recentemente o Benzema recusou uma proposta de um dos times sauditas, o Alba e o Busquets podem ir parar por lá, o Tite tem oferta gigante do Al Hilal, enfim. O Firmino também é mais um dessas estrelas mundiais que está cotada, que tem negociações com clubes sauditas. Queria a sua opinião a respeito do assunto, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre falta em treinos por parte de atletas no Atlético Mineiro. Nessa sexta-feira, membros da Galocura, a principal organizada do Atlético, estiveram na porta do CT e cobraram de forma feia, intimidando, ameaçando o técnico Eduardo Cudê. Os caras passaram do limite, na minha opinião. Mas chamou a atenção uma fala do Cudê, diante dos torcedores, afirmando, ele perguntou, vocês sabiam que 4 jogadores do Atlético faltaram ao treino na última segunda-feira, no dia seguinte ao jogo contra o Palmeiras? Foi uma forma que o Cudê encontrou para justificar o time misto, com reservas. Foram 5 substituições para o confronto contra o Corinthians, o jogo decisivo na Copa do Brasil. Pois bem, fui checar essa história com o pessoal do Galo. Que história é essa que 4 jogadores do Atlético faltaram? E o que eu ouvi foi uma tentativa de interpretação daquilo que disse o Eduardo Cudê. Segundo o pessoal do Galo, ninguém faltou no treino de segunda-feira. O que aconteceu é que atletas acabaram poupados da atividade no campo, fazendo apenas trabalhos internos de recuperação, como costuma ser praxe às segundas-feiras ou nos dias seguintes a jogos importantes, como no confronto do Atlético contra o Palmeiras no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, o Cudê quis usar de uma situação que não foi confirmada pelo Atlético e a intenção dele de poupar 5 titulares no jogo contra o Corinthians e de não ter treinado pênaltis na véspera ou nos dias que antecederam o confronto contra o Corinthians, mostram que o argentino menosprezou o Corinthians e acabou pagando caro com uma eliminação que pode lhe render a demissão no futuro não tão distante. O que pega hoje para que o Cudê seja demitido é justamente a questão da multa rescisória, avaliada entre 25 e 30 milhões de reais. Bora falar agora sobre um atacante sugerido ao Vasco. Vocês já ouviram falar sobre Tomás Molina, centroavante de 28 anos de idade, argentino, que atua no Juárez. Nos últimos dias o nome dele foi sugerido ao Vasco, que ficou de analisar em contato ou em conjunto com a 777. Atleta que chegou no início dessa temporada ao Juárez de graça, sem custos, depois de um 2022 espetacular com a camisa da LDU. Lá no Equador ele marcou 15 gols e deu 5 assistências em 35 partidas, chamando bastante atenção. Até clubes brasileiros manifestaram na oportunidade a intenção de contratá-lo. Curitiba, o Fortaleza e o Grêmio foram alguns dos interessados, de acordo com o IG. Importante contar que no México a coisa não funciona muito bem. O Molina está deixando o clube com apenas 13 partidas e 4 gols marcados. Avaliação é de que não deu certo, apesar de ter contrato até 2025, hoje o Juárez topa fazer negócio para abrir mão dos salários do jogador, 28 anos de idade, ainda não há uma definição no Vasco, nem da 777 a respeito da contratação ou não desse jogador. Qualquer novidade eu atualizo vocês. Combinado? Bora falar agora a respeito de Marinho. Ele vai jogar no São Paulo? Pode pintar no Cruzeiro? Bom, quero começar falando sobre essa sugestão feita por representantes do Marinho ao Cruzeiro. Com um impasse diante do salário entre São Paulo e Marinho, os representantes do Marinho estão tentando buscar alternativas em outros clubes do futebol brasileiro. E o Marinho foi sugerido ao Cruzeiro, mas também a outros times da Série A. O grande problema é a questão financeira. O Marinho ganha na casa dos 800 mil por mês no Flamengo, o teto salarial no Cruzeiro hoje gira na casa dos 400 mil, dá para descartar que o Marinho possa jogar na Raposa. Em relação ao São Paulo, houve um avanço, ouviu de um dirigente importante do Tricolor, que a diferença, que era de 200 mil reais, entre o que pedia o Marinho e o que oferecia o São Paulo, diminuiu. A questão do tempo de contrato também parece ajustada. São Paulo queria que o Marinho ficasse só até dezembro do ano que vem, o Marinho exigia 2 anos de contrato, o Tricolor já cedeu e topa bancar os 2 anos. A tendência é que exista um acordo, embora o Tricolor perceba em um dos representantes do Marinho uma disposição em deixar essa história ir rolando para ver se aparece alguma proposta do exterior. A frase que eu ouvi de um dirigente do São Paulo sobre o Marinho no Tricolor é a seguinte, abre aspas, estamos nos empenhando, mas não vamos pagar o salário que ele tinha lá. Avançou um pouquinho nos últimos dias, nas últimas horas, mas ainda não fechou, fecha aspas. Só para completar, queria destacar que Dorival Júnior é um entusiasta da ideia de ter Marinho. Dorival, inclusive, entrou em contato com o atacante do Flamengo para demonstrar a intenção em contratar. Bora falar agora sobre Bruno Mendes, que virou alvo de um leilão. Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio são os principais interessados no jogador. Corinthians não desistiu
de efetivar uma prorrogação do contrato vínculo entre o uruguaio e o Timão se encerra em 31 de dezembro, mas até agora o Bruno Mendes não respondeu à proposta de renovação alvinegra. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Bruno Mendes e ela pediu que eu não a identificasse. Prometi que eu não daria o nome da pessoa, mas quero trazer detalhes do que ela me passou. Segundo essa pessoa próxima ao Bruno Mendes, a chance de renovação do contrato com o Timão é praticamente zero. E a justificativa vem aqui. No Corinthians, nunca lhe deram espaço e confiança, por exemplo, que ele teve nos tempos de Internacional. Fecha aspas. Ou seja, essa pessoa próxima ao Bruno Mendes diz que só agora o Corinthians começa a demonstrar vontade, carinho com o jogador. Durante toda a passagem dele, atleta contratado por 22 milhões de reais, sempre foi tratado como só mais um. Isso acabou incomodando o Bruno Mendes. E ele percebeu, diante da forma como ele foi recebido no Internacional, que a coisa poderia ser diferente em outros clubes. Há um carinho do Bruno Mendes pelo Inter, mas o Flamengo, o Grêmio e o Atlético Mineiro também estão na parada. Outra informação importante que me foi confirmada por essa pessoa. Nenhum dos 4 clubes interessados pensa na contratação do Bruno Mendes para metade do ano. Ninguém quer pagar ao Corinthians para tirá-lo do Timão. A ideia é assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para que ele possa ser contratado de forma definitiva e gratuita em janeiro do ano que vem. Então, o encaminhamento é de Bruno Mendes fora do Corinthians, tá? A questão é, ele vai para o Atlético Mineiro, vai para o Internacional, vai para o Flamengo ou volta para o Inter? Grêmio, Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, essas são as possibilidades de momento para o zagueiro, que custou 22 milhões de reais e, ao que tudo indica, deixará o clube de graça. Bora fechar o vídeo para falar sobre Salazar. Já ouviu falar? Trata-se de um meia atacante uruguaio, 23 anos de idade. O nome dele é Rodrigo Salazar. Ele se destacou. É curiosa a história dele. Ele nunca jogou futebol profissional no Uruguai. Saiu muito cedo, foi atuar na Espanha, pelo Málaga, depois rodou pela Polônia, até que foi comprado pelo Schalke 04 da Alemanha. Na atual temporada pelo Schalke tem 23 jogos, 2 gols e 6 assistências. Acaba de ser convocado por Marcelo El Loco Bielsa para a seleção uruguaia. É importante contar que dos 23 jogos na atual temporada, ele esteve como titular em 16 e em 7 como reserva. De acordo com Diego Firmino, que é setorista do Palmeiras, esse nome voltou a estar na pauta do Palmeiras. Já era um nome pretendido pelo Verdão no início do ano e voltou à pauta agora. O que eu consegui apurar a partir daí? Ele é um meia atacante, tá? Pode jogar pelo lado do campo, mas também centralizado. Eu perguntei para uma pessoa do Palmeiras, da minha confiança, sobre esse nome, e o que eu ouvi é que hoje o Palmeiras busca como prioridade apenas um volante. Não deve contratar um meio atacante por entender que o elenco já está bem servido. Tabata havia chegado para repor a saída do Scarpa no ano passado. O Luiz Guilherme é alguém que está sendo trabalhado para ser titular num futuro não tão distante, e um pouquinho mais para frente o Palmeiras ainda vai contar com o Estevão William, também conhecido como Messinho, exatamente para essa função. Então, chances de Salazar ser contratados hoje, as chances de o Salazar ser contratado hoje são pequenas, para não dizer que não existem, tá? Atleta avaliado em 3,5 milhões de euros, difícil que essa negociação avance. Já em relação ao volante, aí sim, o Palmeiras gostaria de contar com camisa 5 para substituir o Danilo, que havia deixado o clube em dezembro. Nome do Diego Gomes, que é um volante paraguaio de só 20 anos de idade, é uma das joias do futebol paraguaio, atua pelo Libertad. Esse sim interessa, o problema é que o Brighton, o Atlético Mineiro e o Galatasaray também querem o jogador. Existe um princípio de conversa sem proposta oficial. O Palmeiras está monitorando o mercado, até porque o nome dos sonhos do Abel, que era o Alan, está praticamente descartado depois que o Flamengo entrou na parada. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais à noite com mais notícias. Abraço, tchau!